Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet. Hoje, para refletir com você sobre a proibição do trabalho de 10 mil carroceiros e carroceiras em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sei que vai acontecer um dia novo, tempo bom de se viver. Eu sei que vai ser agora o dia que seremos donos da história. Eu sei que vai. História dos carroceiros e carroceiras na capital mineira é uma história de luta, e a esperança nasce e renasce todos os dias. 22 de janeiro de 2021, um dos dias mais tristes da história de Belo Horizonte. O prefeito Alexandre Calil, do PSD, sancionou a Lei 11.285 de 2021, que extingue o trabalho e o sustento financeiro de cerca de 10 mil famílias carroceiras em Belo Horizonte. A lei prevê que, no prazo máximo de 10 anos, a tração animal em Belo Horizonte não mais exista e seja possível de punição à desobediência dos que permanecerem nesta prática. 10 mil carroceiros e carroceiras estão sendo encurralados e colocados no corredor da morte lenta. Sob a capa do pretenso cuidado com os animais, impera o manto do racismo, do ódio aos pobres, do higienismo, do autoritarismo, da violação aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, entre os quais estão os carroceiros e carroceiras, quilombolas, ciganos, agricultores familiares e demais comunidades tradicionais que utilizam a carroça no seu dia a dia para trabalhar e viver. Uma cidade com a grandiosidade, a complexidade e a diversidade de Belo Horizonte não pode excluir a população composta por ciganos, quilombolas, indígenas, agricultores familiares, que são carroceiros por tradição de cultura e família, e são também povos e comunidades tradicionais protegidos pelos artigos 215 e 216 da Constituição Federal e pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, vinculada à ONU. Consideramos a Lei 11.285 de 2021 racista na medida em que proíbe o uso dos animais de tração para sustentar famílias, mas nada diz sobre o fato de estes e outros animais, como os cães, poderem ser domesticados, violentados na prática para estraçalhar pessoas pelos desígnios de forças militares ou para farejar drogas letais e mergulhar em lama tóxica e biocida. Da mesma forma, não há questionamentos na mesma proporção que a perseguição aos carroceiros sobre o uso dos testes em animais que a indústria farmacêutica, a cosmética e a militar perpetuam. Para isso, pode maltratar os animais, dizem hipocritamente. O Brasil, tendo adotado a ilegalidade da escravidão há pouco mais de um século, se recusa a abolir a escravidão como prática social sobre os corpos negros. Sob a hipócrita capa da proteção aos animais, há o regozijo sobre o sofrimento negro, que puxem eles as carroças. Reverberam. A Prefeitura da capital mineira, a maioria dos vereadores e as agremiações supostamente dedicados à pretensa proteção animal garantirão a vida digna das mais de 10 mil famílias carroceiras com trabalho e renda? Garantirão? Não, são hipócritas, pois o projeto, transformado em lei,
simplesmente não prevê e nem garante isso. Por isso, além de racista e covarde, é um projeto de ódio aos pobres. Não basta a pobreza, devem ser jogados na miséria. A Prefeitura de Belo Horizonte sabe que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sob a administração de direita e antipopular, após a proibição do trabalho dos carroceiros e carroceiras, apenas uma ínfima minoria conseguiu algum outro trabalho. E pesquisa da própria prefeitura demonstrou que milhares de famílias carroceiras foram empurradas para a miséria e a fome. Pisar, violentar e cuspir na comunidade tradicional carroceira entristece o horizonte e violenta a história de Belo Horizonte, cidade construída com o trabalho do povo carroceiro desde o Curral del Rei. Por várias décadas antes da tração motora, foi imprescindível para a construção da futura capital mineira. Centenas e centenas de carroças pegavam as mercadorias na praça da estação, trazida pelos trens, e distribuíam para toda a cidade. No Museu de Arte e Ofícios, situado na mesma praça da estação, estão expostas nas vitrines carroças antigas e utensílios dos tropeiros, considerado o primeiro projeto museológico dedicado integralmente ao tema do trabalho, das artes e dos ofícios de todo o país. Entende-se que há um reconhecimento desta categoria sociocultural em nível nacional, mas parece que a atual gestão da capital mineira prefere ouvir os negacionistas. Matar a diversidade cultural é exterminar o futuro de uma cidade que queremos justa, fraterna, solidária, o que passa necessariamente pela valorização e reconhecimento da imensa diversidade biocultural presente na cidade. Tudo isso apunhalado agora por esta lei racista. O que fazer com os milhares de animais, cavalos, éguas, burros e mulas, que foram proibidos de integrar a comunidade carroceira? A solução apresentada pelos que criminalizam os carroceiros e carroceiras tem sido a adoção solidária. Como proposta, os animais serão adotados por pessoas que possuam e apresentem capacidades técnicas e econômicas suficientes para tratar os animais. Estas capacidades indicam um determinado modo de tratamento e certa visão, todas elas estritamente ligadas a uma concepção burguesa que quer limitar o cuidado com os animais, a concepção reduzida de se ter os animais como seres enclausurados e castrados em nome da docilidade e submissão. Carroceiras e carroceiros jamais se submeterão ao adestramento e ao controle social preconizados por grupos higienistas e racistas. Jamais se submeterão. Carroceiras e carroceiros construíram a história do mundo e também de Belo Horizonte. Contribuem com a limpeza urbana e, por causa disso, devem ser reconhecidos como agentes de saúde pública e precisam ser respeitados como comunidade tradicional composta por homens e mulheres, letrados e analfabetos, que carrega história e cultura e luta contra os maus tratos para com animais. Atitudes de maus trabalhadores existem em todas as áreas de trabalho, sem que, em nenhuma delas, a extinção da profissão é apontada como solução. Há maus professores, médicos, juristas, garis, padres, pastores, veterinários, vereadores, deputados, carroceiros, etc. Maus trabalhadores devem ser monitorados, indicados para a transformação de práticas nocivas e mesmo retirados e ou proibidos
de exercerem a profissão. Por volta do ano 587 a.C., na Palestina, com a cidade de Jerusalém sitiada pelo exército do rei Nabucodonosor, há 18 anos dominando e escravizando muitos povos, o profeta Jeremias, ouvindo a voz do Deus solidário e libertador, comprou um terreno em Anatote. O povo entendeu como um sinal de Deus de que o terror da opressão do Império Babilônico passaria, e naquela terra ainda se comprarão casas, campos e vinhedos. Está lá em Jeremias capítulo 32. Pois para Deus nada é impossível. Encurralado pelo poderio do rei Nabucodonosor, o povo compreendeu que ali estava um sinal de Deus. Vou trazê-los de volta para este lugar e os farei morar tranquilos. Por meio do profeta Jeremias, Deus acrescentou: farei com eles uma aliança eterna e nunca deixarei de fazer-lhes o bem. Está lá em Jeremias capítulo 32 também. Ontem, o povo da Bíblia. Hoje, o povo carroceiro. Poucas horas após a aprovação da Lei 11.285, do dia 22 de janeiro agora de 2021, lei que proíbe o trabalho de 10.000 carroceiros e carroceiras em Belo Horizonte, nasceu no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, uma égua no curral do carroceiro Ricardo Célio de Andrade, filho de José Carlos de Andrade, o famoso histórico carroceiro Zé da Égua. Nasceu lá uma potrinha, uma eguinha, que recebeu o nome de Esperança. Chegou um bebê para nossa família, conta Rosemary Pedrosa Leal, esposa do carroceiro Ricardo. Com a Esperança, está aumentando o número de entes dessa linda família carroceira. O nascimento da eguinha Esperança está sendo saudado como um sinal do Deus da vida, da força e da luz do povo carroceiro que clama: carroceiros e carroceiras, univos! Será a mascote da luta carroceira em Belo Horizonte, a eguinha Esperança. É necessário e possível reverter essa lei que, se mantida, causará um triste horizonte na capital mineira. Mas não basta esperança, a ela tem que se somar força, organização e muita luta. A esperança será a inspiração desta nova etapa de luta contra as inúmeras injustiças impostas à comunidade carroceira. Nasce a esperança, símbolo da luta carroceira. Que beleza! Estão tentando crucificar 10.000 famílias carroceiras em Belo Horizonte, mas estas só erguerão, assim como Jesus Cristo ressuscitou após ser crucificado pelos podres poderes de uma religião opressora, da política imperial e do poderio econômico dos saduceus latifundiários da época. A luta carroceira se erguerá, transformará asfalto em poeira e ocupará as ruas e avenidas de toda Belo Horizonte e região metropolitana. A comunidade carroceira gritará em cada rincão dessa cidade: a cidade é nossa roça, nossa luta é na carroça. É isso aí, que a luz e a força divina continue nos guiando e nos fortalecendo na luta por direitos e por tudo o que é justo. Se algum dia perguntarem pra você, não tenha medo, diga com muita certeza. Quem espera e não se cansa com a peleja, vai ver um dia tempo novo amanhecer. Afirme alto, grite forte sem demora. A luta é dura, mas jamais será em vão. E só quem traz a cor do sangue em suas mãos verá um dia a alegria da vitória.